Bom, que nem eu estava falando, a ideia hoje é a gente falar, eu vou começar falando um pouco sobre como é que é o mercado jurídico, tecnologia no mercado jurídico, falar o tamanho desse mercado, porque realmente é muito grande, tanto aqui no Brasil como no mundo. Depois falar um pouquinho da Elo, onde é que a gente entra, como que a gente começou, o nosso tamanho também, para vocês entenderem. E daí, no final, toda a nossa parceria com a Oracle e nossa migração para o OCI. Então, vamos lá. Peço desculpas um pouquinho, porque eu estou um pouco gripado, mas eu falei, tem que participar de qualquer jeito. Bom, falar um pouco. Você pegar... Quando você fala sobre Legal Tech ou Legal Tech, o número de Legal Techs que cresceram no mercado brasileiro nos últimos anos é absurdo. Você falava 10, 12 anos atrás, 15 anos atrás, que é mais ou menos quando a Elo começou, ou você tinha talvez 10, 12, 15 empresas focadas em tecnologia jurídica aqui no Brasil. Hoje você já está falando em torno de 600 empresas de Legal Tech focadas no mercado brasileiro. Isso tudo, na maior parte, nos últimos 5, 6 anos. E por que disso? Quando você fala o judiciário há 10 anos atrás, era normal você entrar, por exemplo, num departamento jurídico de qualquer empresa e você chegar lá e tá aqueles arquivos físicos gigantescos. Às vezes até tem empresas que tinham 1, 2, 3 andares só de arquivo físico para guardar os processos. 10 anos passaram, hoje em dia dificilmente você vai encontrar uma empresa com arquivo físico, é tudo digital. Então, se você olhar essa evolução nos últimos 10 anos, você vê a necessidade e o que as empresas começaram, por que as empresas começaram a buscar tecnologia dentro do jurídico. O jurídico ele sempre foi analisado dentro das empresas como uma área de custo, né? Então, eu tenho um processo, não tem jeito, eu vou ter que me defender. Então, cada empresa tinha os seus jurídicos e, realmente, a parte financeira das empresas, especialmente CFO, encarava muito o jurídico como uma parte de custo. Hoje em dia, é bem diferente disso. O jurídico ele começa a ser olhado, analisado dentro das empresas como uma área estratégica, né? O que eu posso fazer para diminuir meu risco? O que eu posso fazer para mitigar meu risco? Então, eles entram muitas vezes até na elaboração de um produto. Como que eu vou lançar esse produto? Qual que é a melhor forma de eu lançar esse produto? Como que eu vou me proteger do que eu vou falar sobre esse produto? Então, os jurídicos até têm trabalhado muito no consultivo dentro dessas empresas. Então, cada vez mais tem se tornado uma área estratégica. E daí, com isso, obviamente, as empresas têm investido cada vez mais nos jurídicos em relação à tecnologia para ajudar a área a crescer. Então, você tem em torno de 600 empresas hoje aqui no Brasil, Legal Tech. Quando você vai comparar com os Estados Unidos, nos Estados Unidos você já tem em torno de 2.000 e poucas empresas que atuam nesse mercado. Qual que é a grande diferença quando você vai olhar, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos? Nos Estados Unidos, as empresas de Legal Tech, elas começaram muito no conceito de discovery. O que é discovery? Você tem aqueles casos gigantes americanos que muitas vezes você tinha lá um escritório de advocacia, contratava 100, 200 paralegais para analisar provas, né? Para ver o que eles podiam usar, olhando e-mail, olhando documentos, para ver o que você conseguiu usar como para se defender dentro daquele caso. E isso daí é muita mão de obra. Então, você tinha aí 100, 200 pessoas analisando esses casos. Então, entrou um conceito de discovery, que é basicamente, você começar a usar tecnologia, ensinamento de máquina, daí falar, inteligência artificial, o que for, você realmente ensinar o que você está procurando para aquele caso. Então, as empresas começaram, os escritórios começaram, em vez de contratar um montão de gente, contratar alguns técnicos para aplicar o e-discovery, que nada mais é do que passar a tecnologia em cima daqueles documentos, em cima daqueles e-mails, para indicar o que seria legal eu olhar para aquele caso. Então, ao invés de você ter 100, 200 pessoas analisando, você passa aqueles documentos pelo algum programa, alguma coisa, e daí aqueles milhares de documentos vão virar alguns documentos para poder analisar. E daí você foca com a mão de obra, com as pessoas realmente analisarem alguns documentos. Então, as empresas começaram a focar muito nisso, e daí, obviamente, entrando em outras áreas, você pega, companhia aérea, eu perdi meu voo, meu voo foi cancelado, meu voo atrasou, como é que eu vou entrar com o processo com aquela companhia aérea? Aí você começa a ter aqueles processos automatizados, né? Você chega lá, preenche algumas informações, já sai a petição, e aquela petição é protocolada. Eu ganhei uma multa.
vai lá, como é que você ganhou essa multa, o que aconteceu, já sai uma petição, e daí você entrou com um processo contra o governo para poder restituir ou cancelar a sua multa. Então, as empresas começaram muito nesses dois sentidos, e daí cresceram no mercado americano, e hoje em dia aqui no Brasil você tem esse crescimento seguindo. E por que isso? Bom, você tem alta demanda, muitas vezes, dentro dos departamentos jurídicos, e olhando aí no Brasil, né, quando você está falando no Brasil, você tem em torno de 70, 80 milhões de processos ativos. Nenhum lugar no mundo você chega a ter essa quantidade de processos. Então, devido a essa alta quantidade de processos, você cada vez mais precisa usar tecnologia para conseguir melhorar o seu resultado, automatizar as suas rotinas, né, dentro do departamento, dentro do escritório, e sem tecnologia é impossível, devido a esse grande volume, você não usar a tecnologia ao seu favor. Né? Então, que nem você fala, né? Elevados custos associados a grandes volumes de processo. Então, esse é número 1. Como é que eu consigo minimizar, como é que eu consigo diminuir meus custos para gerir aquela quantidade de processos? Você tem alta repetitividade de tarefas. Então, quando você está falando, especialmente contencioso em volume, aqueles processos cíveis, processos consumidor, basicamente é a mesma coisa, né? Cada processo está pedindo a mesma coisa, você tem as mesmas provas, quando você está falando em volume, né? Não estou falando de estratégico. Você tem basicamente as mesmas repetições. Como é que eu consigo usar a tecnologia para conseguir me proteger, me defender contra aquele tipo de processo, sem eu precisar do ser humano sempre ler a mesma coisa e escrever a mesma coisa. Então, você usa muito tecnologia para isso também. E outra coisa também como é que eu consigo automatizar para diminuir erros humanos? Você coloca um ser humano para fazer a mesma coisa toda hora, não tem jeito. Você vai cansar, né? O ser humano ele foi feito para esse tipo de atividade. O ser humano foi feito para pensar, para ser criativo, para conseguir ajudar nesse tipo de decisão. Então, quando você coloca para ele fazer a mesma coisa, ele ou ela fazer a mesma coisa, você acaba aumentando a chance de erro. Então, quando a gente consegue utilizar a tecnologia para ajudar nesse sentido, é melhor para todo mundo. Então, você vai acabar mitigando erros. E especialmente nessa parte de Big Data, BI e tudo isso. Como é que eu gero informação? Eu quero saber onde está meu problema. Como que eu vou atacar meu problema? Então, imagina o seguinte, você tem uma empresa com várias plantas. Você começou a ter um problema de horas extras em cima de uma planta específica, ou em cima de uma fábrica. Você precisa ter aquela informação para você chegar lá e verificar se realmente você tem um problema e como você vai conseguir tentar corrigir aquele problema. Então, isso é baseado em dados. Então, o jurídico, hoje em dia, ele utiliza muito tecnologia também para prover dados, para conseguir trabalhar no consultivo e melhorar, às vezes, a produção do produto, enfim. Vamos lá. Então, tudo isso, o que isso quer dizer? Quer dizer que para as empresas é importante você poder investir em tecnologia. Então, os CFOs, as áreas financeiras, começaram a entender que quanto mais eu invisto dentro do jurídico, melhor eu vou conseguir contribuir na minha produção do produto. Então, você pegar, há 10, 15 anos atrás, as maiores empresas normalmente utilizavam um sistema jurídico como repositório. Então, basicamente, você ia lá, era um grande JET. Eu ia lá, anexava alguma informação, algum documento, para eu poder consultar amanhã, ou através do número do processo, ou através da parte. E eram poucos dados indexados. Então, era um grande JED, um grande repositório de documentos. Hoje em dia, não. Você chega, os sistemas, eles são mais iguais a RPs. Então, imagina que você tem um processo trabalhista. O processo chegou, e hoje é normal, a gente tem vários robôs, né, que capturam esse processo do judiciário para não depender de você ser intimado dentro da empresa. Então, a gente chega lá, já captura o processo, já indica para a empresa, você tem aqui um novo processo trabalhista, você tem aqui um novo processo cível. Aquele processo é cadastrado dentro do sistema, e daí ele passa por um workflow, já interagindo em cima das áreas. Então, imagina que é um processo trabalhista. Chegou aquilo lá, aquele processo ele vai para o RH. Para o RH coletar dados, né, coletar subsídios para poder ajudar o escritório a fazer uma defesa.
Daí chegou aquele processo, foi para o RH, coletou dados para conseguir se proteger, ou contra horas extras, ou contra o que for. Ok. Chegou, vai para o escritório de advocacia. O escritório de advocacia recebeu aqueles dados, aqueles subsídios para fazer a defesa, elabora a defesa. Às vezes está faltando alguma informação, volta para o RH, ou volta para alguma área de apoio pedindo mais informação e conclui a defesa. Fez a defesa, foi para o judiciário, se defendeu, teve uma sentença, daí define. Ganhei, perdi, vou recorrer, vou tentar fazer um acordo, vou pagar aquela sentença. Então, você imagina, isso tudo é um fluxo de trabalho, né? E se você tem um sistema que ele te ajuda a organizar esse fluxo, isso facilita muito mais. Então, o que acontece? Há 10 anos atrás, você tinha sistemas que eram mais repositórios, hoje em dia não. Você tem sistemas que eles ajudam a você controlar, a você organizar todo esse fluxo de trabalho. E é aí que a gente entra. Que nem eu estava falando, né? Aqui trazer um pouquinho de dados. Você pegar 10 anos atrás, você tinha em torno de 20% dos processos jurídicos, eles eram digitais. Hoje em dia, praticamente todos são digitais. O que isso quer dizer? Há 10 anos atrás, os processos eles eram guardados em arquivos, até no judiciário. Você tinha lá vários arquivos físicos que o processo era guardado. Daí você precisava de uma cópia daquele processo, você ia até o fórum, pedia para alguém uma cópia daquele processo, ou para baixar aquele processo, para pegar emprestado, pegava, levava lá para o escritório, trabalhava em cima e voltava. Tinha até casos, às vezes, que você pegava o processo, não tinha uma cópia, e aquele processo, você tinha que esperar alguém devolver aquele processo para pegar ele novamente. Então, você imagina o fluxo, né, de tudo isso. Hoje em dia, não. Você chega lá, você coloca o número do processo em algum sistema do tribunal, baixa as informações, baixa as cópias, precisa protocolar alguma coisa, não precisa ir mais até o fórum, chega lá, pega um carimbo, protocola aquela defesa. Não, você faz um upload lá, o advogado tem o certificado digital dele, faz o upload daquela defesa, faz o upload daquela petição, aquele processo, aquela petição, aquele documento já está anexado, já vai para o juiz chega lá, faz uma sentença ou faz algum despacho, já anexa, assina, já vai para todo mundo. Então, imagina o tempo, o ganho de eficiência que aconteceu com toda essa revolução. Outra parte que é importante, né? Quando você tem sistemas para ajudar as empresas, para ajudar os escritórios de advocacia, se você não sabe, se você não tem uma área, né, que está pronta, que está apta a trabalhar com aqueles sistemas, às vezes o sistema vai virar burocrático demais, né? Vai atrapalhar o seu processo, ou você não vai estar preenchendo os dados da melhor forma possível, e depois amanhã você vai querer trabalhar em cima daqueles dados, ou gerar informação em cima daqueles dados, e você não vai encontrar. Então, o que acontece? Hoje em dia, os departamentos, né, nos últimos anos, os departamentos, os escritórios acabaram criando áreas dentro de casa, chamado de Legal Ops, eficiência jurídica, controladoria jurídica, daí você tinha vários nomes. O mais utilizado hoje é o Legal Ops. O que são essas áreas? Essas áreas, elas são dedicadas a realmente colocar a minha operação que eu tenho no departamento, que eu tenho no escritório, ou seja, os advogados. Se eu estou no departamento, eu tenho meus advogados internos, eu tenho minhas áreas de paralegal, eu tenho minhas áreas da empresa, né, que prestam apoio ao jurídico, que nem o RH, que nem recurso, saque, assim por em diante, e eu tenho meus escritórios externos. Então, você tem várias áreas, todas essas que estão provendo informação dentro daquele sistema. Se eu estou no escritório de advocacia, é a mesma coisa. Eu tenho meus advogados internos, tenho meus advogados correspondentes, que ficam no Brasil inteiro para pegar aí numa audiência, alguma coisa, mas não são do meu escritório. Eu eu contrato eles para fazer algumas atividades específicas. E eu tenho meus clientes, né, que querem que eu prova dados para eles. Então, ou seja, essas duas áreas, você tem várias interações, né, com diversas equipes. E esse time de Legal Ops, o que ele faz? Ele basicamente verifica o que eu preciso de dado, o que eu preciso para a empresa ou para o escritório, o que eu preciso gerar para eu conseguir trabalhar e melhorar a eficiência da minha operação. Então, eles foram feitos, essas equipes, para conseguir melhorar a eficiência. E cada vez mais, essas equipes, elas ficaram importantes dentro tanto do escritório quanto do departamento, exatamente por quê? Porque conseguem trazer mais eficiência para a operação. Quando você fala, né, uma coisa que te fala bastante, a gente utiliza muito em tecnologia, né, especialmente aqui dentro, a gente utiliza muito técnicas de machine learning, inteligência artificial, para conseguir melhorar, automatizar várias rotinas, né?
E daí muita gente pergunta, mas será que o ser humano ele vai ser trocado pela máquina? Depende da atividade, né? Se for uma atividade repetitiva, com certeza, ele vai ser trocado, só que você vai acabar criando outras profissões que aquela pessoa vai conseguir migrar. E é nesse caso, essa área de Legal Ops era uma eficiência jurídica, tudo isso não existia há 5, 10 anos atrás. Ela foi criada, ou seja, por quê? Porque a tecnologia acabou tomando lugar de algumas posições que eram repetitivas e acabou sobrando gente, na verdade não é nem gente, né? Sobrando tempo para as empresas começarem a melhorar a eficiência dentro das suas atividades. Então, essa área foi uma profissão nova. Hoje em dia você tem até universidades que estão dando cursos para esse tipo de atividade, que ela aconteceu junto com a evolução da tecnologia que acabou melhorando algumas operações em termos de automatização. Então é muito legal, né? Quando você tem essa interação de tecnologia que está melhorando a eficiência, acaba criando novos postos de trabalho que não existiam anteriormente. Tá? Bom, então falando, essa parte de Legal Ops é muito interessante, a tendência que cada vez vai crescer mais e ela não funciona sem a tecnologia. Hoje, você já tem 80% dos departamentos jurídicos, em torno de 80% já tem esse tipo de área dentro de suas operações, então, ou seja, foi altamente aceito dentro do mercado de trabalho. Olha o tamanho do nosso mercado de trabalho, né? Quando você vai falar sobre o jurídico. Você está falando em torno de 80 bilhões de dólares. Então, é um mercado muito grande. O Brasil, por ser o maior litigante do mundo, é um mercado muito grande aqui no Brasil. Então, é um mercado de bilhões de dólares também. E é um mercado que está crescendo cada vez mais devido à quantidade de dados. Devido à quantidade de volume, né, que você tem, e você precisa cada vez mais que tecnologia ajude com esse volume. Então, uma coisa que é legal, você vai falar essa questão de cloud, né? Quando a gente começou há 15 anos atrás, era muito difícil você conseguir, quando você está falando de grandes empresas, era muito difícil você chegar para uma empresa e falar assim, eu tenho um software aqui, eu quero que você comece a utilizar. Tá bom, pode. A empresa chega e fala assim, tá bom, pode instalar ele aqui. Não. O meu software é SaaS. Meu software, ele fica hospedado em algum lugar. Então, era muito difícil chegar para um gerente de TI, um CIO, o que for, e você convencer para ele colocar um software dentro da empresa dele e esse software ser cloud, ele ser SaaS. E a Elo, ela sempre começou com esse conceito de SaaS. Então, há 13, 15 anos atrás, a gente sempre começou com esse conceito de SaaS, com esse conceito de cloud. Então, a gente foi a primeira empresa do grupo do Carrefour a utilizar cloud, a utilizar SaaS. Então, hoje em dia, não, nessa época, Carrefour, todas as soluções que eles utilizam são SaaS, mas quando a gente começou com eles como cliente em 2014, a gente foi uma das primeiras no mundo a serem aprovadas para serem utilizadas SaaS. Você pega a Volkswagen, mesma coisa. Então, tem vários clientes nossos de nome que a gente foi, Bayer, que a gente foi uma das primeiras, se não a primeira empresa a ser liberada para ser SaaS. E quando você olha, hoje em dia, dificilmente você tem empresas que querem um on-premises, né? Que querem instalados nos seus próprios data centers de casa. Então, você vê como mudou o mundo em 10 anos, né? Obviamente, com isso, ela sempre focou nessa parte de segurança de informação. Então, a gente teve ISO já 27001, 9001 já há 5, 6 anos, SOC, o ISAE, né, 3402, SOC 1, 2 e 3. Então, a gente sempre focou muito nessa parte de segurança da informação. Parceiros fortíssimos, que nem a Oracle, trabalhando junto. Então, a Elo utiliza a Oracle desde o começo. Então, a gente sempre focou em todo esse contexto, né, para as empresas aprovarem essa parte de SaaS. Mas você vê o quanto que mudou em 10 anos. Falando um pouquinho da Elo, a gente está há 15 anos no mercado, então a gente é uma empresa focada 100% em Legal Tech, então 100% no mercado jurídico, tecnologia jurídica.
A gente começou focada só em departamentos jurídicos, ou seja, corporações, então atender esse tipo de demanda. E nos últimos anos também a gente abriu um outro braço que foca na parte de escritório de advocacias. Então, a gente tem 2 braços aqui na empresa, um focado em corporativo e um focado em escritório de advocacia. Você vai falar, é tudo a mesma coisa, né? O software atende os 2 mercados, é tudo jurídico, então você pode utilizar o mesmo software. Não, são demandas completamente diferentes. Quando você está olhando no departamento jurídico, você está focado mais em gestão, em controle. Quando você está focado em escritório de advocacia, não. O escritório está focado na operação mesmo, né? Naquela fábrica de produzir peça, de protocolar, acompanhar a sentença e tudo isso. Então, e outra coisa, o escritório está focado nos honorários, né? Na parte financeira. Por mais que o departamento está focado enquanto que ele está pagando, o escritório não. Ele quer realmente cobrar, ele precisa cobrar. Então, são 2 mundos completamente diferentes. E na Elo a gente são 2 plataformas diferentes. Obviamente, a gente utiliza bastante coisas similares, mas uma mais focada para departamento e uma mais focada para escritório, e as 2 se integram. Atualmente, a gente tem mais de 100 mil usuários que utilizam a plataforma. Todos os nossos clientes são SaaS, então a gente não trabalha com on-premises, tudo na nuvem mesmo. Temos operações Brasil inteiro, então temos empresas no Brasil inteiro, América Latina inteira, a gente tem expandido para Estados Unidos e Europa, então a gente tem América Latina, nos últimos anos a gente cresceu bastante, e ultimamente a gente tem crescido mais para Estados Unidos e Europa. É muito difícil você ter uma empresa de fora, uma empresa americana, europeia, indiana, que consegue entrar no Brasil. Por quê? Quando você está falando contencioso lá fora, é muito menor. Então, você está trabalhando com processos, um volume muito pequeno. Você pegar, você tem empresa aqui no Brasil que tem 50 mil processos ativos, quando você vai olhar a operação nos Estados Unidos, ou Inglaterra, ou México, que for, você está falando de 200, 300 processos. Então, especialmente trabalhista, né? Civil, tributário. Então, o volume é muito diferente. Então, quando empresas de fora, para conseguirem atender o mercado brasileiro, acabam não conseguindo. As regras são muito diferentes. Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito o inverso. A gente tem preparado cada vez mais a plataforma para conseguir atender a demanda de fora. Então, como a gente atende muita multinacional, hoje em torno de umas 200 e poucas multinacionais, a gente tem feito o inverso, a gente tem conseguido expandir para fora. Para ter uma noção, quando você fala de jurídico, não é um software só, né? Você está falando sobre vários módulos. Então, eu foquei muito na parte de contencioso, na parte de processo, mas a gente tem muito forte a parte de contratos, a parte de CLM, que ela toma conta de toda a vida do contrato, desde uma negociação, chegar alguém lá, solicitar um contrato, preencher as informações do contrato, daí você vai lá, faz toda a aprovação desse contrato, é um contrato de TI, é um contrato de infraestrutura, precisa passar por uma aprovação da área de infraestrutura, daí depende do valor da alçada, vai passar pelos diretores, então toma conta de todo esse ciclo de informação, as minutas, precisa alterar alguma coisa na minuta, volta para outra parte altera, volta para o jurídico, toda a negociação, até esse contrato ser assinado, e após pandemia, você vê essa disrupção também de assinatura eletrônica. Antes, né, uma ou outra empresa utilizava assinatura eletrônica, hoje em dia, eu acho que eu não conheço nenhuma empresa que não utiliza. Então, você vê o que é a necessidade, né, de você mudar por causa da pandemia, você acabar acelerando muito esse processo tecnológico. Daí você passa por toda a parte de assinatura eletrônica, daí você tem diferentes assinaturas, aí a LO também tem uma própria, por mais que trabalha com todas as outras. Passa pela assinatura, esse contrato volta, daí você tem que tomar conta de toda a vida daquele contrato, né? Chegou, a outra parte não fez alguma coisa direito, vai lá e notifica, daí você grava aquela notificação. Precisa fazer um aditivo, aditivar o preço, aditivar o escopo, aditivar o prazo, aí você tem o aditivo. Então, ele toma conta de toda aquela vida daquele contrato até encerrar aquele contrato. A gente tem um software de CLM, que ele toma conta da vida do contrato. Temos software também para a parte corporativa, que toma conta de todos os dados, né? Às vezes você tem um grupo econômico, você tem 50 empresas, 20, 30, cada empresa você tem os atos societários, troca com a junta comercial, diferentes juntas comerciais, tem diretores, diferentes diretores, acionistas, tudo isso. Então, é um software mais focado em organizar toda essa informação corporativa das empresas.
Mesma coisa para procurações, então, que nem eu falei no contrato, você tem também as procurações, né? Organizar quem pode assinar o quê, precisa assinar junto, em conjunto, separado, depende de qual que é o poder, então a gente também, as renovações, as procurações, então a gente organiza, tem um módulo que faz toda essa parte. Imobiliário toma conta de todos os imóveis, então quando você vai falar uma empresa de varejo, você tem várias unidades diferentes, às vezes uma unidade é sublocada, né? Você pega um hipermercado, ele é sublocado, você tem várias sublocações dentro, daí você tem as licenças, alvarás, habites, tudo isso. Então, ele é feito para organizar toda essa parte dos imóveis, e daí junto com o nosso de legalização, que é feito para gerenciar a parte de licenças. Uma parte mais consultiva, que organiza toda a parte das demandas que chegam para o jurídico. Então, às vezes, você tem uma demanda, uma dúvida sobre alguma coisa dentro da sua área de marketing, sua área de RH, isso aí chega dentro do seu departamento jurídico, e daí alguém vai lá e responde aquela demanda. E depois você acaba criando um knowledge database, né? Que ele basicamente vai gravar respostas para cada pergunta, para você poder utilizar, isso você cria um grande banco de dados lá dentro. Então, a parte consultiva. Temos uma parte de BI também, que basicamente é integrado com todos os módulos, para você gerar informação, gerar insights. Temos a parte de billing, que é feita para gerenciar toda a parte de honorários, despesas dos diferentes escritórios de advocacia, e você imaginar, parece que é fácil, né? Mas os jurídicos acabam pagando, cada escritório tem seus contratos, e daí você tem N formas de pagar. Às vezes você paga por volume. Se eu tenho 100 mil processos ativos, eu pago tanto por um escritório. Se eu tenho 2.000, eu pago tanto. Isso é mais fácil, por faixa. Não, às vezes eu pago por tipo de processo e faixa. Se o processo for estratégico, eu tiver tanto, eu pago tanto. Se ele for normal, massa, eu pago tanto. Às vezes você paga por evento. Se você ganhou, o processo chegou, eu pago tanto. Teve audiência, eu pago tanto. Você ganhou, perdeu, eu pago mais tanto. Aí você tem os êxitos, ou seja, você tem milhares de formas, de regras diferentes que os advogados acabam negociando esses contratos. Então, ele é um módulo para fazer toda essa gestão. Então, esses basicamente são os nossos módulos, que isso torna-se tudo um grande ERP, que gerencia essas empresas. E a gente atende a diversas indústrias. Então, o varejo hoje, você falar, o software deve gerenciar em torno de 92% do volume de varejo brasileiro, então de empresas, né, que geram todo esse volume. Então, é um volume muito forte, a gente está muito forte também automobilístico, infraestrutura, financeiro, seguros, atende basicamente todos os setores. Ter uma noção de tamanho, né? Como eu falei, a gente tem mais de 300 clientes, corporativo em torno de uns 220 mais ou menos, e em torno de uns 100 escritórios de advocacia que usam plataforma. Ter uma noção de market size. Se você tem em torno de 70, 80 milhões de processos, ninguém tem esse número exato, né? Às vezes sai 77, às vezes 72 milhões, é um número muito grande. A Elo tem, gerenciando em torno de processos ativos, 3 milhões e meio de processos ativos. Então, a gente tem um percentual grande desse mercado. E quando você falar, é um volume gigantesco. Quando você falar um processo, né, é um processo só. Às vezes esse processo, se ele for um processo consumidor, um processo civil, ele dura, de 7 meses a 1 ano, na média. Isso aí tudo falando em média. Processo trabalhista, às vezes dura 3, 4, 5 anos. Processo tributário, às vezes dura um civil, dependendo do tipo de processo, 15, 20, 30 anos. E daí você tem todos os andamentos, né, todas as movimentações que passam em cima desses processos. Então, às vezes você tem lá movimentações mensais, movimentações semanais, e a gente monitora tudo o que está acontecendo dos processos no judiciário e acabam trazendo insights, a gente acaba trazendo dados para as empresas e para o escritório de advocacia. O que quer dizer isso? Imagina que o juiz chegou lá e marcou uma audiência. Aí a audiência chega e cai em cima de um dos sistemas do tribunal. A gente está baixando aquela informação e a gente já cadastra a audiência para a empresa ou para o escritório. Aí chegou lá, a empresa contratou um escritório e o escritório chegou e não foi na audiência, aconteceu uma revelia. Essa informação ela acaba sendo publicada, ou sai em algum sistema do tribunal ou algum diário oficial, essa informação sai. A gente captura aquela informação, passa por um machine learning, que acaba interpretando os dados e fala, empresa, esse escritório aqui teve uma revelia porque ele não foi na audiência ou porque ele perdeu um prazo. A gente acaba trazendo um insight. Aí chega lá, aconteceu uma liminar, que é basicamente o juiz chegou e falou o seguinte, empresa, independente da minha decisão ainda, você tem que honrar isso neste momento. E daí a gente continua o processo. Então, às vezes você entra com um processo contra um plano de saúde e o juiz chega lá e fala assim, plano vai pagar o hospital sem eu ter uma decisão ainda. Depois a gente vai
continuar discutindo o processo. Então, isso aqui são liminares. Ou chegou e comprou um produto, o juiz fala para obrigar e o produto não chegou. Você precisa entregar o produto. Você vai aceitar o produto de volta. São liminares. Então, a gente vai lá, fica monitorando isso aqui e fala, empresa, você tem uma liminar, ou seja, você tem uma obrigação de fazer, de cumprir nesse processo. Então, basicamente, a gente está lendo o que está acontecendo, o que está saindo daquele volume monstruoso de dados no judiciário e trazendo insights para as empresas. E é um volume gigantesco, tá? Quando você está falando de 3 milhões e meio de processos. E quando você está falando de 3 milhões e meio de processos, a gente não está monitorando só os 3 milhões e meio. 3 milhões e meio são de clientes nossos. Para a gente chegar nos nossos clientes, a gente tem que estar monitorando todos os processos ativos ou toda a movimentação que está no judiciário. Você está falando aí em torno de 300 diferentes sistemas no judiciário, porque cada judiciário tem seu próprio sistema e muitas vezes o judiciário tem mais do que um sistema para gravar as informações. Então, a gente acaba tendo robôs que ficam acessando e baixando todas as informações, né? Vai semi-RPAs, obviamente tem que ser super performáticas. Bom, a gente é parceiro Oracle desde o começo, obviamente, né? Hoje em dia a gente sempre trabalhou com Oracle, obviamente crescendo, a gente chegou em torno de uns 5 anos atrás, até chegou a ter Exadatas, então a gente chegou até 2 Exadatas diferentes no colocation nosso, o data center, né? Onde a gente deixava como colocation. A aplicação ela é Java, então ela utiliza o Wildfly para poder, como servidor de aplicação, e o Oracle como banco. Nos últimos tempos, a gente fez uma migração, a maior parte, a gente basicamente tirou o nosso Exadata e a gente foi para o OCI. Foi muito positivo, né? Falar em termos de performance, a gente conseguiu manter ou até melhorar, em muitos casos, a performance dos nossos clientes. Então, esse é um ponto bastante positivo. Eu sou sempre fui técnico, e esse era uma das minhas, vamos dizer, os meus maiores receios. A gente tem Exadata aqui, a gente tem os servidores de aplicação, tá tudo lindo, todo mundo quer ter um Exadata, tá ótimo. Quando a gente vai para um cloud, como é que o cloud vai performar? Então, foi muito positivo, porque se não manteve igual, melhorou. Então, a gente não teve downgrade em nada em termos de performance. A gente trabalha com muitos dados. Ponto positivo. Segundo ponto positivo, para a área financeira é maravilhoso, porque se a gente está crescendo em torno de 30%, 35% ao ano, é um crescimento rápido. E o nosso crescimento é um pouco diferente. Por quê? Às vezes a gente fecha uma grande empresa, daí pode demorar de 6 meses, tem empresa que demorou 4, 5 anos para a gente conseguir fechar. Então, você não tem uma previsibilidade de fechar esse contrato. Aí você fechou esse contrato, você ainda tem o tempo de negociar as cláusulas desse contrato, que é jurídico, né, que é o nosso cliente, com o nosso jurídico. Você ainda tem um outro tempo aí. Aí tá tudo bonitinho, começou o projeto. Quando você está falando de jurídico, não é ciências exatas, e muitas vezes as empresas nem sabem qual que é a melhor forma de se automatizar, qual que é a melhor forma de criar gestão, os controles dentro dos departamentos. Então, você começa o projeto, você precisa mapear. Aí chegou e fez todo o mapeamento, vai lá e começa a configurar para depois ir testar. Configurou, foi testar, o jurídico, aquilo que eu mapeei, aquilo que eu determinei, eu acho que é melhor eu fazer de outra forma. Então, você tem toda aquela parte do projeto, quando você está falando de empresas grandes. Então, esse projeto ele pode depende da empresa, de 3 meses a 1 ano, mas você não tem muita previsibilidade de quando que você vai entrar em produção. E daí, como é que seu financeiro faz? Se você está trabalhando com uma parte mais, vamos dizer, no seu colocation, você precisa comprar máquina, você precisa arrendar máquina, você precisa estar com toda aquela estrutura preparada. Só que se o seu projeto era para demorar 4 meses e acabou demorando 10 meses, você já colocou a máquina aqui, você ficou 6 meses com aquele recurso pagando e aquele recurso sem você poder cobrar. Então, um dos nossos maiores problemas era o quê? A gente tinha que ter as máquinas prontas, mas você não tinha exatamente quando que o seu projeto ia ter o Go Live. E indo para o OCI, esse foi, acho que, um dos maiores benefícios nossos. Por quê? É nuvem. Então, se estava previsto o Go Live para ir semana que vem, o Go Live atrasou, vai daqui a 2 meses, ok, eu só vou relocar aquele recurso para daqui a 2 meses. Então, esse é um ponto excelente. Outro ponto,
a gente tem os fechamentos. Então, os jurídicos, eles têm os fechamentos mensais. Normalmente, no final do mês, existem esses fechamentos. Algumas empresas começam lá no dia 20, outras empresas mais próximo ao dia 30. Então, a gente ainda consegue ficar mexendo nos nossos recursos. A gente consegue aumentar os nossos recursos mais o fechamento, aumentar o percentual de processamento. E daí, no começo do mês, que é um pouco mais tranquilo, a gente consegue diminuir. Então, você ainda consegue economizar nesse sentido. Então, esse tipo de coisa foi um dos nossos maiores benefícios. Previsibilidade, a gente só vai usar o recurso quando efetivamente a gente colocou aquele recurso em produção. Esse é ponto positivo, super. Performance, a gente ou teve igual ou melhorou. E a segunda coisa, a gente ainda consegue melhorar essa parte do que a gente está utilizando, e se a gente não está utilizando, diminuir. A gente está indo até, chegando agora a olhar, de noite a gente utiliza menos a aplicação. E a gente não estava preparado para isso, né? Porque antes não fazia, o recurso já estava lá, tudo, então a gente ia e deixava o recurso rodando. Hoje em dia não, a gente já está começando a melhorar para saber, de noite talvez eu não precisa utilizar tantos cores, tanto processamento. A gente já está entrando numa outra parte de fine-tuning, tá? Bom, parte técnica um pouquinho, né? Criptografia, o banco de dados, parte de segurança, a gente utiliza Spring Security, Java, né, que a gente tinha falado, parte de certificação, então ISO 9001, 27001, já estamos há 5 anos, a parte de ISAE 3402, que não está aqui, já é o nosso 4º ano, né, que a gente certifica só que 1, 2 e 3, então a gente sempre focou nesse tipo de coisa. É um software altamente integrável, então, quando você está falando sobre essas grandes empresas, né, todas elas têm SAP, têm Oracle, têm sistemas diferentes de RH, sistemas diferentes de saque, e a gente integra muito. Nenhuma dessas empresas, é muito difícil você colocar um produto em produção, uma operação dessa, sem uma integração. Então, a gente integra muito com SAP, com Oracle, com sistemas diferentes de RH, o RP Oracle, né? SAP, sistemas diferentes de RH. Atualmente, a gente deve ter em torno de 700 integrações diferentes para os nossos clientes. E daí, quando você vai integrar com SAP, ou com RP Oracle, ou com o sistema de RH, essas empresas são muito grandes. Então, essas empresas customizam muito as aplicações. Então, cada integração ela é diferente. Então, a gente tem vários serviços. Obviamente, a gente trabalha com barramento. E o Eloy, ele comunica com o nosso barramento. E o nosso barramento, a gente acaba criando o serviço, a integração com o nosso cliente. Tá? Todas via serviço, né? Hoje em dia, essa parte de troca de arquivos, se a gente tiver 1 ou 2, é pouco. A maior parte, 99,9%, é tudo via serviço mesmo, tá? E o mais importante, a gente não trabalha com versão específica para cada cliente. A gente tem versões fechadas, então, às vezes, a gente tem uma versão 1, uma 2 e uma 3. Um cliente até pode estar numa 1 e o outro pode estar na 3, mas quando ele fizer o upgrade para 3, ele tem as personalizações dele. Então, a gente não trabalha com versão específica para cada cliente. Tá? Vamos lá. A gente trabalha muito com monitoramento, né? Quando você está falando de 100 mil usuários, e outra coisa, né? Quando você está falando dessas grandes empresas, cada empresa tem suas instâncias de servidor de aplicação. Então, tem vários nodes diferentes, precisa organizar toda essa parte. Então, a gente tem todo o nosso monitoramento. O monitoramento OCI também ajuda muito a gente, então isso não tem o que falar. Em termos de números, a gente tem 108 núcleos hoje utilizados, 8 terabytes de dados. Isso aqui não entra a parte de arquivos. Então, se você for olhar a parte de arquivos, o número é muito maior do que isso. Isso aqui entra mais a parte de dados mesmo, que está direcionado para banco. E a gente tem um incremento aí de 3% a 5% de utilização mensal. Então, você tem aí esse crescimento gigantesco. E é por isso que eu falo essa parte de cloud é tão boa, né? Imagina você entregar para o financeiro, e outra coisa, esse 3 a 5 é uma média. Às vezes você pode ter um mês que você não aumentou, e você pode, depois de 5 meses, aumentar 7%, 10%. Então, isso aqui você não tem uma regra. Então, imagina você falar para um financeiro, eu preciso alocar tanto. Você precisa para o mês que vem? Não é certeza. Pode ser que seja mês que vem ou daqui a 4, 5 meses. Isso aqui, com essa questão do cloud, a gente consegue gerenciar
muito melhor e o financeiro acaba gostando mais. E é isso. Então, a previsibilidade, eficiência, ajudou muito. Outra coisa que é muito legal, né? O atendimento da Oracle, não tenho o que falar. A Oracle, super parceiro, a gente nunca teve problema de atendimento, obviamente tem ajustes, mas o atendimento da Oracle é excepcional. Então, é um parceiro muito forte, já são mais de 12, 13 anos trabalhando com parceiro e a gente realmente gosta. É um parceiro que a gente vai continuar fazendo as nossas soluções em cima e trabalhando junto. E essa parte também de tecnologias novas. Então, é sempre legal, porque o time da Oracle chega lá e fala assim, a gente tem isso daqui aqui, você não quer conhecer um pouco melhor para ver se você consegue aplicar dentro da sua? Então, já acaba o nosso time de desenvolvimento, o nosso time técnico acaba tendo uma interação muito forte com o time da Oracle para verificar o que a gente consegue trazer de valor agregado de tecnologia dentro das nossas soluções. E é isso. Acho que quis falar um pouquinho do mercado em si para entender o volume, né? Porque às vezes a gente está falando sobre jurídico, acha é uma areazinha dentro da empresa que não é tão importante. Não, é um volume muito forte, é um sistema muito complexo e falar a importância de ter tecnologia nesse mercado.